Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. O meu entrevistado de hoje é Pompeu Escola, que é o CEO da Ciclo Agritech. E o tema da nossa entrevista será o desafio do empreendedorismo nas agritechs. Pompeu, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Leonel. Um ótimo dia aí para os nossos espectadores. Pompeu, você está num lugar maravilhoso, você está em Luiz Eduardo Magalhães. Sem dúvida, uma cidade muito pujante, né? Muito forte no agro, uma fronteira agrícola que está se desenvolvendo nos últimos 20 anos. Como é que você foi parar aí em Luiz Eduardo, Pompeu? É uma história interessante. Me ligaram, eu estava lá em Florianópolis, implantando uma outra aceleradora, e os produtores aqui me fizeram um contato. Cara, a gente está pensando em fazer um negócio aí de inovação e tal, porque o agronegócio precisa de inovação. E eu disse, tudo bem, e onde é que é? Na Bahia. Eu falei, não, na Bahia não vou não, porque eu tinha uma visão da Bahia há 20, 30 anos atrás, uma Bahia bem desorganizada, uma Bahia ainda com muitas deficiências, né? Aí depois de muita insistência, o pessoal, a gente marcou uma primeira visita, eu vim umas 6 vezes, aí percebi que existia uma infraestrutura mínima, importante, para montar esse aparelho que a gente montou aqui, que é a Ciclo Agritech. Qual que é a missão e os objetivos da Ciclo Agritech? A missão da Ciclo é construir inovação para o agro de uma tal maneira que seja aplicável. Em geral, o pessoal fala inovação e vem lá com uma balança para pesar o gado, não sei o que lá e tal. E, em geral, o fornecedor, né? Vacinas e tal. E nem sempre isso bate com o dia a dia, né, Ronaldo, do problema que o agricultor e que o produtor pecuarista está passando. Então, fazer o contrário, né? Quais são as dores que as pessoas estão vivendo e aí incentivar inovações que venham atender essas dores. Então, essa é a nossa missão, casar as necessidades do agro com essa pauta de inovação tecnológica e gerar produtos, serviços, tecnologia, biotecnologia, tudo aquilo que de fato faça diferença. Como é que você começou nesse setor de tecnologia e principalmente voltado para o agro? Você já tinha um pezinho lá na terra, na roça ou não? Já tinha, eu não venho, a minha formação não é nessa área, né? Eu sou psicólogo, tecnólogo e administrador da empresa, mas 40 anos de consultoria, eu tinha passado na década de 90, eu passei os 10 anos dando consultoria para agronegócio. Então, para a cooperativa Batavo, para a cooperativa agrária, para as cooperativas do Paraná, né? E isso me deixou mais próximo do ciclo da soja, do processo de industrialização. Então, quando eu vim para cá, não era um leigo completo, mas aprendi muita coisa aqui nesses 4 anos, muito. Você é brasileiro? Seu nome é diferente. Eu sou de origem italiana, meus pais são migrantes, né? Eles vieram para cá e construíram a família em São Paulo. Eu nasci, cresci no ambiente ali dos italianos de São Paulo, né? No Brás, na Moca. Oh, terra boa também, viu? Pompeu, o empreendedorismo, em especial nesse setor de agritechs, ele é conhecido por ser bem desafiador. Quais são os principais obstáculos que as startups enfrentam nesse campo? A distância entre o conhecimento do campo e o conhecimento da tecnologia. Então, de um lado, o produtor quer usar, mas ele tem uma dificuldade imensa de investir tempo e conhecimento fora daquilo que já é o algoritmo na vida dele. A terra, o trator, a colhedeira, a semente. Então, já são muitas variáveis para ele poder lidar, né, na casa pecuária, tipo de gado, confinamento, alimentação. E aí, quando você traz alguma coisa que é muito difícil de ser tratada, é muito diferente do que ele vive, ele tem uma dificuldade imensa de operacionalizar. Eu estou dizendo eu estou falando das pessoas, a equipe, diretoria, gerentes. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja próximo do que é o dia a dia do campo. Do outro lado, é exatamente proporcional do lado inverso. O povo não tem o pé, a botina na areia, né, no pó, na terra. Então,
fazer acelerador aqui foi para que a gente pudesse pegar a startup pela mão e falar, não, vem cá, vem ver como é que você está planejando isso, né? Vem ver como é que vai ser, vamos aqui no silo. Olha só que fácil que é implantar isso. Então isso trouxe um campo de desenvolvimento muito mais eficiente, porque é do lado onde a coisa acontece. A empresa completou 4 anos de atuação. Quais foram os principais marcos e as realizações ao longo desses 4 anos? Legal, eu acho que a gente estava pensando nisso esses dias, que a gente está preparando a festinha do 4º ano, né, dia 21 agora, e a gente estava pensando nisso. Acho que o primeiro marco foi a gente aceitar a ideia de vir para cá. Nós trouxemos uma equipe, pessoas de Florianópolis, pessoas de outras regiões, queimou as caravelas e veio com família, porque a gente sabia que o ir e volta pela distância geográfica, pela diferença cultural, não ia funcionar. Então, esse foi o primeiro marco, né? O segundo marco foi a aceitação e a participação do produtor rural. No primeiro fundo que a gente construiu para fazer as primeiras startups, 50% do capital veio de produtores rurais, que talvez alguns até hoje não entendem direito como é que funciona o fundo. Mas eles falam assim, não, esse negócio é bom, né? E fala bom mesmo. Esse negócio é bom e nós precisamos. E aí se propuseram rapidamente a incorporar essa ideia. Como é que aliás, tá aí uma questão boa. Como é que funciona esse fundo? Né? Se nem o produtor entende, né? Pra gente também não é muito fácil entender. Explica como é que funciona. Vale a pena explicar. Pense que a aceleradora, ela é um útero, né? Ela é o lugar onde a gente gestiona essa startup. Então, o fundo é como se fosse o cordão umbilical que alimenta a aceleradora, né? Que alimenta esse útero. Então, o fundo é composto de partes financeiras, você faz lá 20 cotas. O primeiro fundo foram 20 cotas de R$250 mil. Então, 20 pessoas se inscreveram, aportaram esse capital ao longo de 2 anos. Esse capital é aportado mês a mês, como se fosse uma poupança programada. E esse aporte, então, de 5 milhões permitiu que houvesse energia na aceleradora para rodar 2 anos, para rodar 10 startups e mais 10. Então, o fundo é o cordão umbilical que leva alimento para dentro desse útero. E o útero é a aceleradora. O que é a aceleradora? Como é que ela investe esse dinheiro? Tem aporte em tudo aquilo que a startup precisa. Precisa de uma mentoria, precisa de comprar páginas do Google, lá do AdWords, tem que fazer o Scam Market para entender como é que aquele produto ou serviço vai encaixar num certo mercado, precisa de consultoria de marketing, precisa de mentor na área financeira. Todas as atividades que é como um hospital, você faz uma ficha, né, de prontuário, essa startup aqui, nesses 9 meses ela tem que passar por esse tratamento. E a gente vai trazer essa medicação. E o custo dessa medicação representa R$250 mil em média de aporte em cada startup. Então nós trabalhamos 10 por ano, um orçamento de custo de R$2,5 milhões, né, de investimento para poder rodar a aceleradora. O dinheiro vem desses fundos. Pompeu, mas existe uma certeza de retorno desse investimento? Não existe. É Venture Capital, né? É capital de risco. Agora, muito mais confortável, tendo rodado o primeiro fundo, a gente percebe que aqueles PowerPoints feitos lá atrás, em 2021, pelos jovenzinhos, né? Já viraram 25 milhões de faturamento por ano. Então, muitas dessas empresas que eram apenas um PowerPoint e uma equipezinha ali de gente jovem, querendo fazer a diferença, já se transformou em receita, em cliente, em recorrência. E isso é que dá a maior certeza de que, puxa, daqui a pouco a gente vende essas participações e consegue devolver aos investidores 3, talvez 4 vezes de múltiplo do que eles colocaram lá atrás. Pois é interessante você colocar isso aí, porque vocês já ajudaram a mentorear 20 startups, né, das quais 12 continuam ativas e faturam cerca aí de 25 milhões por ano. Qual é a chave, Pompeu, para o sucesso dessas startups? Bom, são duas coisas, né? Primeiro, do ponto de vista da aceleradora, que é uma que chamo de ética médica, né? Já fiz essa analogia para você, nós somos como se fosse um hospital, né? A gente ser realista. Então, assim, o paciente não está indo bem, está morrendo, vamos decretar a morte. Então, você tem que fazer o write-off, que chega um ponto do projeto e falar, olha, esse projeto não vai alcançar, tinha todo o potencial, mas paciência, e para de gastar energia com aquilo. Você tem tantos pacientes precisando da tua atenção. Então, primeiro é a ética médica e foco. Segundo, no caso da startup, ela ter a capacidade de aceitar o redirecionamento. Muitas vezes a gente vai por um caminho
E eu costumo dizer, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está num buraco é parar de cavar. Então, às vezes, a startup pega um caminho e ela quer insistir naquele caminho e a teimosia dificulta o problema de aceleração. Ela tem que estar muito disposta a pivotar. A palavra típica do nosso jargão aqui. Pivotar significa mudar de direção. Está fazendo de um jeito, chegou uma informação que mostra que ali não vai chegar a lugar nenhum, muda, pivota, né? Modifica o projeto para que ele vá numa direção mais segura. As que conseguem ter essa flexibilidade e se envolvem com o programa têm conseguido sair do outro lado vitoriosas. Vocês selecionam essas startups para participar desse programa de aceleração? Eu chego lá, por exemplo, com um PowerPoint, né, conforme você disse, né? Oi, Pompeu, tudo bem? Eu sou o Divino, tenho uma ideia fantástica aqui. Eu imagino que você vai me dar um tempo para apresentar essa ideia. E aí? Essa é uma boa pergunta. O edital, né, a gente usa, estamos mudando esse critério agora no 4º ano, mas até então a gente usou editais anuais. A gente já anunciava o edital no mês de outubro, final de outubro, a gente começava a anunciar o edital. Esse edital era enviado para as aceleradoras, incubadoras, para escolas, enfim, para onde tem um meio estudantil e um meio de iniciativas, né, de startup. E normalmente vem para cá, todo ano, 50, 60 projetos desse tipo. Quer me aplicar, né? Então a gente olha para a equipe que está envolvida, a gente pede um vídeo da equipe, o que o cara se envolveu, como é que é a formação dele, o que ele quer mexer com isso, né? Se tem alguma coisa a ver com a vida dele, se tem propósito, né? Ou se é um passatempo. E a gente olha para o projeto, PowerPoint, e vê se a tese está aprofundada, se eles realmente já fizeram um pouco de pesquisa, se tem profundidade. Aí a gente faz algumas entrevistas virtuais, vai afunilando. Quando chega aí a 20, 15 startups, que já está fechando o funil, a gente faz um evento presencial de uma semana aqui e traz eles para cá. E aí conversa com produtores, com mentores, enfim, faz uma sabatina. Da sabatina sobram 10 boas, né? Essas são as que vão assinar contrato conosco e ser aceleradas no ano seguinte, então, no ano começa. Você fez uma analogia da aceleradora com o útero, né? Quanto tempo dura essa gestação? 9 meses. 9 meses? Exato, 9 meses. 9 meses, é isso mesmo. Que legal, então realmente a analogia funciona. Essa pergunta é muito importante porque o pessoal, outras aceleradoras que a gente ajudou a criar e que vem visitar aqui, principalmente o Darwin, fala, cara, mas 9 meses nós estamos trabalhando com 3 meses lá no Darwin. Sei, você não tem que passar pelo ciclo do plantio e colheita de um grão. Então a gente fez 9 meses porque nossa região aqui pega a soja, pega o milho, pega o algodão, pega plantio, pega colheita, pega transporte. Então, qualquer que seja a atividade que a startup vem tratar, nesses 9 meses eu consigo trabalhar ela naquele ano, né? É diferente de um projetinho de finanças que você fala, realmente em 3 meses dá para descrever, mentorar e testar em alguma bolsa financeira, em algum corretor. Então aqui não, aqui a gente depende muito do ciclo do próprio campo, por isso que tem 9 meses. Com toda essa experiência que você tem, já de anos e tal, e já passou por tanta coisa, já viu tanta coisa, já viu tantas ideias, quando alguém chega com uma ideia para você, num primeiro momento dá para olhar e falar assim, essa funciona e não, essa aqui eu não quero nem dar moral para ela porque não vai virar. Acontece? Eu vou dizer para você assim, Divina, em 80% das vezes a gente tem uma boa intuição de como é que aquilo vai se desdobrar. Não necessariamente pela ideia, mas pelo perfil das pessoas. Eu costumo dizer que um projeto ruim com uma equipe boa, acha o caminho. Um projeto ótimo com uma equipe mais ou menos, naufraga. Então, o projeto tem um mínimo, a tese tem um mínimo de aderência e tal, e a equipe é boa, e está motivada, e tem interesse, não tem outras coisas conflitantes. Às vezes eu quero fazer um curso de russo, uma viagem à França e acelerar esse projeto. Não, você não vai conseguir. Porque a aceleração de um projeto de startup exige muito, muito, muito. Então, a gente, em 80% das vezes, a gente tem um bom sentimento que vai dar aquilo. Mas já vi alguns projetos que eu não teria aprovado darem muito certo. Muito. Ah, é? Né? Muito.
Tem um projeto da primeira safra aqui, que é a Dioxi, que é colocar gás carbônico e mais alguns produtos na semente antes do seu plantio. Isso muda a respiração da semente, melhora, ela protege a germinação e o vigor. Quando ela vai para o solo, ela gera muita produtividade, ela gera mais sacas por hectare. E nós tivemos na banca de mentoria, Singenta, várias empresas importantes que conhecem bem de semente. E todo mundo era muito certo, não, isso não vai adiantar, não vai funcionar, não sei o que lá. E aí no final, um produtor grande aqui da região falou assim, Pompeu, a gente bota tanto dinheiro fora, se der certo vai ser um belíssimo projeto e um case para transformar um pouco a visão das pessoas. Vamos fazer isso aí. Aquela mensagem me tocou tanto e eu votei a favor da gente fazer. E a gente fez, e a Dioxi está aí, já uma empresa que já fatura entre 2 e 3 milhões por ano, tratando a semente para aumentar a produtividade, já está em 16 estados, já está em Goiás aí também. Então, e é um menino, né? O Joãozinho Barbosa veio para cá com 18 anos, bem novinho, mas ele estudava gás carbônico a vida inteira. Então, tem horas, tem 20% que é surpresa. Você até pensa que não vai dar e dá. Cara, como é que os caras têm essas sacadas, hein? Não dá para entender. Tem hora que a gente vê assim, umas ideias, como é que alguém pensou nisso, né? É muito curioso, eu diria para você, hoje as áreas de estudo e o acesso à informação é imenso. E a motivação de uma startup vem de coisas muito subjetivas. A gente tem startups que, sei lá, tiveram um problema na sua vida, ou agora não vou falar de agro, vou falar de uma outra startup, de um outro lugar que nós criamos acelerador, né? O sujeito veio lá com uma proposta de trazer informações da caixa preta do carro. Todo carro tem uma caixa preta com informações importantes, como o avião. Os carros também têm. E esse cara, mas como é que você se propôs a mexer com isso? Meu irmão morreu e até hoje a gente não sabe o que teria acontecido porque não tinha nenhuma informação para ler a caixa preta. E aí eu decidi, dali por diante, eu disse, não, eu vou dar um jeito de abrir a caixa preta do carro e pegar algumas informações dali para eu poder perceber. É frenagem, aceleração, o cara perdeu o sentido. Então, às vezes a startup nasce com uma questão pessoal do sujeito da vida dele que leva ele a querer estudar com mais propriedade alguma coisa. Aí de 20 startups que vocês estavam mentoreando, 12 delas já estão faturando aí um bom dinheiro. O que aconteceu com as outras 8? Nessa fase do berçário, a aceleradora é a primeira estrutura formal que uma startup vive. Ela vem da escola, da academia, ela vem de casa, ela vem da garagem, vem de algum lugar. E o primeiro lugar formal, um centro de empreendedorismo estruturado para ela é aqui. Então, o berçário. No berçário tem muita mortalidade. Então, mundialmente, nesses 40 anos, o indicador que vem lá de fora para a gente é, na aceleração entram 10 e saem 2 boas, só 2 sobrevivem depois de 24 meses. Meu Deus. Terminou a aceleração, a mortalidade é imensa, 80% é mortalidade. O Brasil tem um número melhor do que esse, primeiro porque a gente acelera há pouco tempo, tem 7 anos que se faz aceleração no Brasil, as primeiras aceleradoras começaram 7 anos atrás, mais ou menos ali. E então a gente não tem muita aceleração. A gente tem hoje 20 aceleradoras no país, exclusivamente do agro nós começamos, tem agora uma outra aceleradora começando a trabalhar no Rio Grande do Sul, ainda começando a desenvolver um primeiro trabalho, mas não tem mais nada. E o Brasil, 30% da receita brasileira é agricultura, então nós temos umas 20 aceleradoras de agro, né? Então, processo do Brasil, a gente tem uma taxa melhor de sucesso, essa taxa de sucesso 5 em 10 é uma taxa que o Brasil já conseguiu. Se você olhar para as aceleradoras, você vai ver que a gente consegue 5 boas de cada 10. Mas por que isso existe? Porque a gente escolhe muito, né? Tem pouca aceleração. Uma única aceleradora no Canadá faz 1.000 startups por ano. 1.000. Aí 20% é 200, é bom, né? O Brasil inteiro faz 250 startups por ano. 250. É pouco. Aproveitando esse mercado que está em expansão no país aí, que está em aberto, né? Vocês têm planos de expandir para outros locais? Sim, nós estamos expandindo agora, né? Neste ano mesmo, para 2 localidades, para São Paulo e para Santa Catarina.
Por que fazer isso, né? Depois da pandemia, o virtual acabou ocupando um espaço grande na vida das pessoas, mudou a forma de pensar. É mais difícil a gente tirar um bom empreendedor de perto da onde ele vive, trabalha e estuda. Então a ideia de construir unidades em São Paulo visa o interior de São Paulo. Tem muita coisa boa acontecendo em Campinas, em Sorocaba, tem boas escolas, tem bom aprendizado, né? Jundiaí. Então, você consegue trazer, deixar mais animado o empreendedor que está nessas geografias, porque ele percebe que São Paulo não é tão longe do dia a dia dele, da cultura dele, da vida dele, do que Luiz Eduardo Magalhães. Embora os testes, a avaliação, o desenvolvimento do projeto vai ser feito aqui. De toda forma, aquilo que vai ser feito, né, vai ser feito aqui. Mas a gente consegue trabalhar o projeto numa outra geografia e tem um grupo que eu chamo de despachante, né? Quando você quer tirar uma carta, você vai lá numa pessoa e dá para ele os documentos para ele fazer alguns trâmites. Isso. Então a gente construiu, isso também é único nosso, um grupo de despachantes, que são biotecnólogos, engenheiros, agrônomos, que vão fazer os testes necessários para aquele projeto. Se é uma biotecnologia, se é um protocolo. Então isso, por conta da pandemia, da mudança de funcionamento do mundo, nós tivemos que adaptar o nosso modelo. Santa Catarina é a mesma coisa. Santa Catarina tem um oeste catarinense maravilhoso em termos de projetos. Você sabe que tem empresas lá, startups que mexem até com prótese óssea para gado, para bovino, para suíno. Porque tem gado de corte, lógico, mas tem gado que não é para corte, que é reprodutor, que tem o sêmen de uma boa cadeia de linhagem, né? Tem animais que são colocados. Acho que deu uma travada aí no vídeo. Vamos ver se volta. Você está me vendo? Estou te vendo, tá tranquilo. Tá bom. Para mim deu uma travadinha. Muito bem. Então, os caras desenvolveram osso artificial sintético para fazer cirurgias de prótese. E nós conversamos com eles lá atrás, e eles falaram, puxa, mas agora é tão longe e tal. Então a gente percebeu que, no caso dessas duas geografias, a gente deveria fazer um esforço e colocar unidades, porque isso vai ampliar as oportunidades. Amigo, muito bom. Eu tô saindo melhor do que entrei, porque eu tô entendendo muito mais. Eu tinha muitas dúvidas, né? E eu acho que o nosso ouvinte também, o nosso espectador, ele está entendendo um pouco melhor. Quem quiser mais informações a respeito de vocês, onde é que te encontra? Onde é que encontra a Ciclo? Então, ciclo.com, né? É o nosso site. Mas eu também deixo aqui na programação o meu WhatsApp, que é bem fácil. Pode falar comigo, né? 11 98259 6066. Eu atendo as pessoas normalmente pelo WhatsApp. E a gente tem tido uma boa chance de conectar bons empreendedores. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Agradeço muito ao AgriProsa e a você essa oportunidade de poder falar com o teu público, que é um público fiel e muito focado aí no agro. Muito obrigado, foi uma honra. Só lembrando que o Ciclo é CYKLO. É isso mesmo? É isso mesmo. Pompeu, grande abraço, meu amigo. Volte mais vezes, fique sempre muito à vontade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Hoje eu conversei com Pompeu Escola, que é o CEO da Ciclo Agritech, e o tema da nossa prosa foi o desafio do empreendedorismo nas agritechs. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.